Bem-vindos a mais um episódio do CareFit Cash, histórias que transformam, jornadas que inspiram. Hoje, tenho a honra de receber alguém que redefiniu completamente o significado das palavras força, propósito e superação. O menino de Ibiraci, filho do Geraldo e da dona Euseli. Uma infância típica de cidade pequena, livre, intensa, quebrando o braço 3 vezes de tanto brincar. Estudou medicina, se formou em 2011, aos 25 anos. Ele vivia o auge. Ele era médico, estava noivo e fazendo residência em ortopedia aqui em Ribeirão Preto. E foi neste contexto que a corrida entrou na sua vida. Fez sua primeira prova em Brodowski, correu 10 quilômetros na famosa São Silvestre do interior. Em agosto de 2012, correu a meia maratona da Tribuna. Foi a sua segunda edição aqui em Ribeirão. E nesta prova ele fez o impressionante tempo de 1h27. Mas logo depois, um mês depois, em setembro, durante um treino, algo estranho aconteceu. Ele teve falta de ar. Como médico, foi buscar o que estava acontecendo com o seu corpo e, após uma radiografia, ele mesmo viu que tinha algo errado. Nódulos no pulmão. Com o apoio dos amigos, a faculdade começou a investigar. O diagnóstico veio: câncer de testículo, aos 26 anos. 30 dias depois de correr sua primeira meia maratona. Mas foi a corrida que o salvou. A descoberta precoce mudou tudo. Vieram a cirurgia, a quimioterapia, as metástases e junto delas o encontro com uma força descomunal. A forma de enxergar a vida mudou, e mudou para melhor. Hoje, casado com a Roberta, pai da Manuela, da Rafaela e do Gabriel, ele continua se desafiando. 3 Conrads no currículo, mais de 200 quilômetros na BR-135 e 180 quilômetros em 20 horas nas provas de 24 horas de Indaiatuba. Leonardo Oliveira Rosa, seja muito bem-vindo ao CareFit Cast. Obrigado, Gustavo. Cara, prazer. Que honra receber você aqui, meu amigo pessoal de vida. Eu lembro quando eu te conheci, eu fui incluso no grupo da Conrads Brasil e procurei algum DDD lá, familiar, né? Um grupo muito grande, né? Plural, gente do Brasil inteiro. Comecei a rolar o feed lá do Instagram, do grupo, do WhatsApp e vi 1016. Quando eu cliquei no nome, Leonardo Rosa, falei, não é possível, né? Parente. Primo, né? Fui ver Ibiraci, do ladinho de Patrocínio da minha família. E lá tava você, começamos a trocar ideia, você sempre muito genuíno. Já tinha feito um. Já tinha feito uma Conrads, e isso acho que tem o time dos conradeiros, né, cara? Acho que vem com os nossos embaixadores, com o Nato, com a Zilma, essa coisa do acolhimento. Sim. E lá você me acolheu, e hoje, o quê? 2 anos e meio depois? Sim. Estamos aqui falando da tua história, da tua jornada. Que honra, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui. Eu sempre falo que a corrida me trouxe bons amigos e você, com certeza, é um desses. Então, extremamente grato pelo convite e fazer parte. Cara, nossa ideia aqui, Léo, é contar um pouco da sua história, da jornada, né? A corrida transformou minha vida e devo muito a ela, ao que eu sou hoje, né? Profissionalmente, enquanto pai, marido, e você carrega valores que eu me encanto, assim, né? Eu te conheço além da corrida hoje, sim, né? E compartilhar dessa história e deixar algo registrado sobre isso, para mim é um orgulho tá promovendo esse encontro. Mas pra gente começar, eu não entendo uma coisa em você, cara. Esse amor pelo Santos, cara. Eu não sou pegado em futebol. Eu fui na infância, eu fui São Paulino, mas assim, passou, né? E eu vejo, o meu cunhado também, cara, ele é apaixonado no Santos e parece coitado. Que o Santista tem... Coitado. De onde veio isso? Você me contou um pouco do seu pai? É do meu pai. Meu pai sempre gostou muito de futebol, então desde a infância, tanto eu quanto meu irmão, de acompanhar o meu pai e Santos, a nossa casa respira Santos, né? Por consequência do meu pai santista, os filhos vieram santistas e é algo que faz parte da gente. Ontem o Santos jogou e eu e meu pai conversando a noite toda, geralmente, ultimamente é só xingando e lamentando o que está acontecendo com o Santos, né? Mas não muda, né? Não tem como. Mas é algo da família mesmo. E é uma paixão compartilhada e
é isso, eu acho que tem muito a ver, né? Você e seu pai compartilham momentos com o Santos. Sim, contexto. sem dúvida. Você se vê nesse interim com os meninos? Você tá passando essa paixão pro Gabriel? A mais velha, por enquanto. A Manuela tem um pouco mais de interesse. A Rafaela, a Rafaela e o Gabriel um pouco menos, mas no que depender de mim, vai ser o ambiente deles, né? Não tem como. Eu tenho memórias, assim, cara, de Copa do Mundo, a família reunida na sala, o Galvão, o hino, é muito gostoso, né? Mas eu me desapeguei um pouco, depois de ficar um pouco mais velho, com o dia a dia do futebol, às vezes não é aquilo, tal, né? E eu tenho muitos amigos que adoram, né? Meu cunhado, ele pega carro aqui, ele vai lá para Santos ver jogo. Eu acho curioso isso, né? Sim. Como a paixão mesmo traz. Cara, voltando para a corrida e um pouco da tua história, né? Correu a meia maratona de Ribeirão, um mês depois, o diagnóstico. Sim, era final de agosto, foi a prova, e em setembro eu reduzi um pouco o volume, e quando saí de um domingo para treinar, que fui forçar um pouquinho, senti que ia ter falta de ar, forçava o treino, falta de ar, algo que eu não tinha, fui asmático na infância, mas nem isso eu tinha falta de ar, sempre tive muita tosse. E aí, marquei consulta, voltando em Franca, com o médico. Nesse período, entre marcar consulta, pedi uma radiografia. Fiz a radiografia e me deparo com nódulos, tanto em pulmão direito e esquerdo, e uma massa no mediastino. Foi um susto, né? Porque vivendo no auge, seja profissional, seja na parte atleta, correndo, então estava super bem, poderia pensar qualquer coisa, menos um diagnóstico de câncer, que seria o que viria depois, né? Então, foi um susto, um baque muito grande, porque foi tudo num período muito curto, entre fazer a radiografia, eu vim para Ribeirão, então, igual você na introdução abordou, com colegas médicos, logo já sugeriram pela imagem da radiografia que poderia ser uma metástase de um câncer de testículo, então já fui para o HC, através, eu acho que é importante, é legal citar o Rodolfo, um amigo, o Reinaldo Zero, que é de Franca, que hoje está em Pouso Alegre, e eles me acompanharam, claro, aí eu passei a ficar com o pessoal da oncologia e fazendo os exames, já veio desde a parte hormonal, que fazia parte do beta-HCG, alfa-fetoproteína e o DHL, vieram estourado, então ali já estava confirmado que eu tinha câncer, né? Então já tinha feito a tomografia para ver os nódulos, as metástases, ainda tinha metástase no reto peritônio também, na barriga, então foi um susto muito grande, me deparar com aquilo. Estava trabalhando no dia anterior e no dia seguinte, primeira coisa que você pensa naturalmente é a morte, né? Não tem como, por mais forte, por mais preparado que talvez eu tivesse ali, você tem que lidar com isso, e cheio de projetos, né? Tinha ficado noivo recente, no ano anterior, casamento marcado, pai, mãe, então... Cara, mas assim, você traz isso, né, Léo? E eu vejo seus desafios, o que você busca, o que você faz, o que você construiu. Sim, sim. Eu sempre, desde o início, Gustavo, que eu falo entre meu pai e minha mãe vir para Ribeirão no dia do diagnóstico, tudo. Essa parte você se emocionou nos áudios. Sim. Né, você foi me mandando, eu pedi um pouco da sua história pra gente brifar, e nessa hora foi o áudio ficou mudo, assim, sabe? Sempre porque são imagens que eu tenho muito nítido, muito assim, meus pais chegando no corredor do HC, buscar, aí a Roberta retornou, ela estava num congresso no Rio de Janeiro, tinha chego, comprou a passagem de volta, antecipou, voltou, então busquei ela no aeroporto, tudo, a gente passar uma noite conversando ali, né, então entre sonhos que a gente estava planejando, a Roberta tinha visto salão, tudo, opa, vamos dar um reset aí, nós temos um novo desafio aí antes do casamento, então... E tanto aí não são sonhos meus, né? São sonhos dela, que eu comentei com você. Você pega uma menina que está pensando em casar
E, de repente, ela tá se deparando, porra, meu noivo, será que vai estar vivo? Meu sonho de ter filho, agora eu tenho que pensar, abrir mão de uma série de coisas para estar do lado, né? Então, ser parceira e, poxa, ter a Roberta, ter meus pais, ter meu irmão, ter meus amigos ali, pessoas próximas, me deu força. E nessa primeira noite eu deixei muito claro para a Roberta, independente da gravidade da minha doença, eu iria lutar. Ia ter força. Desde o início, você nunca questionei não beirou nada. O inconformismo, porque mas esse mundo é injusto. Tanto é, eu nem comentei nos áudios, na faculdade a gente tem as aulas de psicologia e eu me deparei com aquilo. Eu falei, agora mesmo vai vir uma psicóloga para ver em que fase que eu tô da minha doença, se eu tô na fase da aceitação, se eu tô na fase da revolta. Exato. E foi dito e feito. Logo que eu internei para cirurgia, a psicóloga estava lá. Pedi licença para ela, falei que naquele momento eu não gostaria, que se eu precisasse. Eu lidei muito bem com isso, com a parte do diagnóstico, com a aceitação, com encarar a doença, entendeu? E a única coisa que eu pedi para a Roberta naquele momento fosse, não me deixa sofrer. O resto, dor, eu não tenho medo, as coisas eu estou preparado para encarar o que tiver que encarar. E foi assim, eu acho que eu fui agraciado, fui desde o início do tratamento, começou a responder, as coisas começaram a ser olhado de uma forma só positiva, né? Por mais eu falo, desde o início, eu brinco e brinco até hoje, que eu falo assim, a sombra da morte virou minha amiga, foi, pega na minha mão aqui, mas vamos deixar mais lá pra frente pra gente conversar, enquanto isso eu vou lutando aqui. E assim foram 4 ciclos de quimioterapia, né? Os marcadores todos baixando, tudo respondendo, até chegar abril de 2013, maio de 2013, quando zerou meus marcadores, e aí eu pude pensar num passo adiante, né, com relação à doença. Que aí fui fazer uma cirurgia no pulmão, porque eu tinha muito nódulo, muito. Então, geralmente, ou você optava por fazer a cirurgia no reto peritônio, meu nódulo era menor, ou no pulmão. Operei o pulmão direito, tirei 17 nódulos de metástase, mais a massa no mediastino que deu para tirar. A minha falta de ar quando treinando era por conta da massa mediastina, né, comprimindo a traqueia. Isso depois da meia foi o que... Foi o que me deu o sintoma. E assim, sendo, né, é impressionante, né, cara? A gente... parece que foi muito sério que você teve, sim, né? Sim. E ao mesmo tempo, você me contando assim, parece que teve muita sorte. Eu acho que estava no lugar certo, com as pessoas certas, diagnóstico precoce e também... O diagnóstico foi rápido, né? Apesar da doença estar avançada, muito avançada, o diagnóstico foi assim, entre quarta fazer a radiografia, sexta-feira eu estava operando, segunda-feira eu estava começando a quimioterapia. Então isso foi muito rápido. Claro, o fato de ser médico ajudou, por ter colegas próximos, né? Então, não tem hipocrisia em relação a isso. E são as facilidades que às vezes você está no ambiente ali, né? O HC também é fantástico de você estar em Ribeirão, né? E aí, Léo, assim, o que eu vejo você também falando, parece que você não se importa com você, né? Você pensa na Roberta, você pensa no meu pai, mas eu lido, eu vou lutar, mas os sonhos da Roberta, imagina o meu pai vendo o filho passar por isso, hoje você é pai, você não era na época, a gente imagina, eu acho que dói mais na gente, né, do que sem dúvida, né, de quem tá fora, fala, como eles vão ficar, né, que coisa. E eu acho que você carrega um pouco disso na tua vida também, né? Na corrida, E uma coisa, cara, que me impressiona, eu lembro a vez que você fez o Caminho da Fé, correndo ali, andando, e teus pais fizeram um apoio antes da prova, né? Foi, um ano antes você fez o Caminho da Fé, até como agradecimento, devoção, né? Aí já foi, por conta de um problema de saúde que a Rafaela teve. Uma pneumonia que ela teve, ficou internada, tudo aí. Entendi. Eu não era uma promessa, mas era um momento que eu queria tirar. Um propósito ali. E eu lembro de eu estar conversando um dia com o seu pai, falando, nossa, mas o Leonardo te dá muito trabalho, né, seu Geraldo? Que isso, tirar você de casa, é um perrengue, né, cara? É um perrengue pra nós, tá correndo, é um perrengue pra quem tá lá também. Cara, ele olhou na minha cara e falou, não é perrengue não, a gente
gente vai e eu vejo o amor ali, né, cara? O teu pai, apesar de ser uma pessoa simples, né, que claramente ele lutou, buscou, né? A gente sabe, a gente vive essa rotina do campo, é muito duro, é muito difícil, tem muita... ele tem uma sensibilidade, né, cara? Sim. Eu vejo uma sensibilidade no seu pai, assim, da forma dele. O meu pai é muito parecido comigo, é mais emotivo, a minha mãe é mais durona, foi a que segurou mais a barra, enquanto o meu pai, no período da doença, a sua visão tá certa, é isso mesmo. Não, e me encanta, cara, porque parece que não tem... vocês vivem só na verdade, né? Só não tem assunto difícil, não tem assunto ruim, não tem assunto intocado, é aquilo lá. Hoje nós estamos juntos, né? Hoje não exerço mais medicina, né? Fui aos poucos parando. E isso também sempre me pegou. Tanto esforço, tão difícil entrar, tão difícil se formar. Como foi abrir mão, assim? Qual foi esse contexto? Acabou sendo natural, porque com o diagnóstico da doença, eu tinha recém-aberto uma clínica de medicina do trabalho em Franca, tudo, aos poucos eu abri mão da sociedade para dedicar ao tratamento e já não estava trabalhando tanto quanto antes, né? Por, graças a Deus, ter uma estrutura por trás que pudesse me bancar, então tinham meus pais. E aos poucos aí, quando retornei ao trabalho, tudo, meu pai já não estava tão feliz com a sociedade, já estava o meu irmão de um lado, filhos do outro, sócio do outro, e decidiu que ele iria separar a sociedade. E nesse momento perguntou se eu não voltaria para trabalhar junto. Precisava de ajuda, precisava de alguém que confia, para estruturar da família. tudo, exato. Então, meu irmão fica na parte comercial com meu pai, eu fico com a parte financeira. E eu cresci debaixo do pé de café, eu brinco, né? Então, a estrutura, tudo fez parte da minha infância. Cheguei a trabalhar antes de ir para a faculdade com meu pai, tudo. Então, não era tão novo para mim. E era algo que me possibilitava de estar mais próximo. Eu falo que eu sou extremamente privilegiado, né? Eu almoço com meus pais e estou em casa jantando com minha esposa. Então, todo dia isso, né? De segunda a sexta, quando não, de segunda a sábado. E são poucas pessoas que têm esse privilégio. Então, família, meus pais, minha esposa, meus filhos, o meu irmão, que aí mudou o nosso convívio também, o nosso relacionamento, possibilitou da gente estar mais próximo, coisa que a gente não era tanto na infância. Então, tudo isso não foi difícil decidir, não. Foi de estar próximo, tudo. Carregar algo que é nosso também, né? A sociedade. Não, hoje eu entendo mais, até entendendo o contexto, mas quando você me contou, né? Tão difícil tudo, é uma jornada tão árdua para você chegar lá. É uma profissão muito bonita. Muito. Ainda vivo muito por conta da Roberta, médica também, né? Então... A Roberta é dermato, né? Pneumologista. Pneumologista também? Nossa. E por coincidência, todo o meu problema é no pulmão, né? Exatamente. Porque... para finalizar a parte da doença, eu vou para São Paulo, opero, volto... Em São Paulo? Operei em São Paulo. Não, foi em São Paulo. Entendi. Operei em São Paulo, meus nódulos vieram tudo com laudo de necrose, então a sincronia com o outro pulmão sugeria que vida que segue. Entendi. Saio do hospital de alta, durmo em São Paulo, tenho uma noite com falta de ar, volto para o hospital, estava com pneumotórax. Coloquei um dreno pequeno na parte anterior do tórax, e voltei para Ribeirão e não comecei a evoluir legal. Nisso, dentro de 10 dias, meu pulmão vira uma carapaça de pus. Eu vou para voar para São Paulo para reoperar, não consigo voar, vou para HC, reopero aqui. Aí foram dias difíceis, saio com 2 drenos de novo da cirurgia, meu pulmão não expandia, já tinha perdido base do pulmão direito, que necrosou. Então, foi tirado da base do pulmão direito. E aos poucos foi respondendo tudo. Esse foi o momento pior. Não foi nem o tratamento. Esse eu achei que eu partia. Não era nem pela doença, é pela cirurgia. Risco real e direto. Eu estava em sepse. Tomando dois antibióticos, tudo. E fraco, muito fraco. Nunca fiquei tão fraco. Tanto é que eu não consegui voar mesmo. A hora que a Roberta virou para mim, já tinha despachado mala, estava para entrar na sala do raio-x, a Roberta virou para mim e falou assim, eu tô com medo. Como se eu recebesse uma pancada nas costas. Saí correndo pro banheiro, nauseando, falei, me leva pro HC que eu não consigo voar. Se eu voar, eu morro. Aí você falou voar, eu achei que você ia de UTI. Não, você ia num voo de carreira. Comercial. Se eu voar, eu morro. Então, ali, vou pro HC, dei sorte que era um feriado prolongado em Ribeirão.
E por sorte, por Deus, um médico que estava de plantão era um cirurgião torácico, que ele não conseguiu passar o plantão dele. Então eu falo que, além da história da doença, eu tenho muita fé, porque eu falo, as coisas deram muito certo para mim, casados, as coisas, o sentido, com 26 anos, eu comentei com você nos áudios, com 26 anos, se eu morresse ali, eu tinha total entendimento por que eu vivi 26 anos. Cara, isso me pegou demais, assim, na hora que você trouxe. Hoje eu acho que eu tenho essa plenitude de saber que a gente não é eterno, e hoje Sim. não tem ninguém para eu pedir desculpa, que eu acho que se tiver, eu não sei, se tem alguém que desculpa, não sei, mas eu não carrego, sabe? Eu acho que não tem ninguém que eu preciso perdoar alguma coisa que eu não perdoei. Eu tenho muito dessa noção hoje que tá tudo bem. E eu acho gostoso isso. Mas você tinha isso com 26 anos. Né? Com 26 anos, você falou, cara, é isso, se for para ser... Né, do propósito ali, das pessoas que apareceram na minha vida, tudo, eu tinha total entendimento ali, conseguia ter esse discernimento já. Mas eu tenho isso hoje, e eu sou diretamente, agradeço isso diretamente pela corrida. Ontem eu fiz um treino 10 da noite, corri 10 quilômetros, leve e tal, mas ali que eu penso, ali que eu reflito, Sempre. ali que eu lido com o meu ego, né? Eu acho que tem muito essa coisa do perdoar ou pedir perdão, o ego, né? Eu vou pedir desculpa, eu vou perdoar. Tá? Então, eu acho que eu lido muito com o ego. Para mim, principalmente quando é travessias, a gente fez já 2 vezes a Serra Fina, ali para mim eu sempre falo. Hoje eu saio daqui com um ego menor ainda, porque é ali que passa para mim. A vaidade vai embora. Exatamente, né? Então a corrida trouxe isso para mim. Aí o Leonardo, beleza. Médico, saudável, sempre praticou esporte, fez a meia maratona, 1,27 na primeira meia. 1,27. Sem professor, sem nada. Mas é por gostar mesmo. E ali Não, cara, e muita disciplina, eu acho, né? Que a medicina também deve ter te trazido para estudar, para tudo, para se alimentar. E aí, beleza, aí passa, né, o problema do câncer, recupera. Como a corrida voltou depois? A primeira prova foi... Eu acabei o tratamento dia 26 de dezembro de 2012. Em março eu estava fazendo já a minha primeira prova, novamente, 5 quilômetros. E a família, cara? Tava com um pedaço do pulmão retirado há 3 meses. Não, aí foi em junho. Aí foi 3 meses depois. Entendi. Foi em março, zerou meus marcadores. Eu ainda fui em Lima, no Peru, corri uma meia maratona com a cirurgia marcada. E aí operei em junho. Aí operei em junho. Foi quando ficou ruim, que deu a sepse. Sim, aí foi julho, reoperei. Aí foi agosto, setembro, não sei precisar uma nova cirurgia, mas corri muito depois, assim, essas provas de 5 e 10 aqui em Ribeirão, que corri muito durante um ano. E aí, ok médico? Ou você era... Sim, tinha ok do médico pra fazer normal, isso. não, tava... Se sentiu bem, tava corre. Liberado, sim. Porque, claro, teve uma retração do pulmão direito, mas aos poucos já tá praticamente igual. Errado, né? Pô, você tá sarando de uma... E tudo, cheio de metástase no pulmão, tudo, né? Mas não tinha restrição nenhuma com relação a isso, não. Pôde... E essa parte da medicina, né? Não tirar algo que você gosta, né? Que te motiva, que mostra, vou lutar porque eu quero mais isso, e tá em presença de pessoas que não falam só sobre esse assunto, né? Sai um pouco do assunto doença, não, corrida, festa, barulho, buzina. E é um ambiente bom, né? Nossa, corrida... Eu entendo totalmente como te ajudou isso, mas para mim parece contra-intuitivo. Sim. Né? Falando, né? Igual a gente vê. E aí você voltou, fez a cirurgia e a primeira maratona. Qual foi sua primeira prova de 42 quilômetros e qual era o contexto dela? Minha primeira maratona foi preparando para a Conrads. Você tá brincando? Não tinha corrida ainda. Então você ficou em provas curtas um bom tempo. Sim, fazia várias meias maratonas, várias. E aí, quando eu decidi que eu queria correr a Conrads, meu qualify eu fiz numa prova de 50 km em Caieiras, não foi nem maratona. Primeira prova mais longa foi na pista, em Caieiras. Prova de pista de 12 horas. Essa foi de 50 km. Lá tinha 12, 24 e tinha a prova de 50. Fiz a prova de 50 em fevereiro e depois, antes da Conrads, eu fiz minha primeira maratona, foi a Maratona Internacional de São Paulo, em abril. 2023. 2023. Então, tua primeira maratona foi 2023? Foi. Até então, ainda não tinha feito. Eu corri em agosto de 23, minha primeira maratona, que foi Porto Alegre.
Porto Alegre não, foi Floripa. Foi Florianópolis, minha primeira maratona. 30 de agosto de... Olha isso, cara. E desde então, a maratona de São Paulo eu faço todo ano. Fiz 23, 24, fiz esse ano. Eu fiz a meia, quando você fez a sua primeira, eu estava lá fazendo a meia maratona, me preparando para os 35K da Pedra Grande. Depois da Pedra Grande eu fui para Floripa fazer os 42, fiz Bertioga 42 depois, e aí foi. Aí conheci o Nato Amaral e a Conrads. Já que você trouxe o contexto, para quem não conhece, explica um pouco o que é a Conrads, como você descobriu a Conrads, e você falou que o teu qualify para a Conrads foi sua primeira maratona, né? Isso. Explica um pouco como que você se qualifica para correr a Conrads. A Conrads, primeiro, é uma prova na África do Sul, né? Entre Durban e Pietermaritzburg, e inverte, tem o outro ano, que é um ano subindo e um ano descendo. E eu conheci a Conrads das revistas. Lá, 2013, 14, assinava Contra-Relógio, é o VO2. Tem uma revista que era o VO2, e quando eu fui me preparar para a Conrads, eu li na Contra-Relógio uma super matéria lá sobre uma turma lá foi correr. Exato. Eu li essa reportagem. E aí, sempre já... Então você já conhecia há 10 anos antes. Já, sempre me despertou, assim, um dia essa prova... Aí, e aí... Claro, aí veio o diagnóstico, tudo, foi passando, projeto, filho, né, tudo. Então, ficava ali, estava de lado. Mas sempre já, eu tinha um treinador em Franca que eu já tinha comentado da prova e falou, Leonardo, você precisa de criar base. E tá certo, né? Então, aos poucos fui criando base para isso, tudo. E a prova, para qualificar para ela, você precisa de fazer a menor distância, 42 km, né? Isso é obrigatório para você fazer uma maratona. E você tem até, se eu não me engano, 5 horas agora, né? Para fazer. Então, você tem esse tempo limite. Se você fazer abaixo de 5 horas, você está qualificado para... Está qualificado, você pode entrar lá e se inscrever. Exato. E aí você vai largar, né, na prova de acordo com o seu tempo. São baias. São as baias. Certo? Então, você entendeu a Conrads. E como que foi essa jornada até chegar na Conrads? Depois de você descobrir se tinha amigos primeiro que foi tinham entrar feito... em contato com o Nato, né? Que Você eu acho que a primeira coisa. Comprei o livro. Eu vi ele no podcast, comprei o livro. Acho que os podcasts com o Nato eu já ouvi todos. Então. E comecei... A Rô fala, eu costumo brincar que eu vivo a prova muito antes, né? Então, vídeo no YouTube da prova eu já tinha consumido todos. Então... Cara, muito parecido a minha jornada também. Sempre, muito. Eu tenho esteira em casa com a TV na frente, então... Vamos chegar nesse ponto da esteira. Vejo muito, então fui consumindo muito. Eu brinco que a hora que chegou lá, só assustei a hora que você vai fazer o trajeto um dia antes, que você assusta um pouco, né? Mas já sabia que lá de cor e salteado. E a Zilma, depois eu conheci a Zilma, mas se eu não me engano, a Zilma eu conheci... Não sei se ela estava em Caieiras nessa primeira prova ou se foi em Indaiatuba, que depois eu corri outras provas em Indaiatuba. Mas foram os dois contatos, até por serem os embaixadores, né? Então, sempre muito solícito, tudo que você pergunta para o Nato ou para a Zilma, sempre. E aí, a hora que entra no grupo, aí é aquela animação, né? No grupo do WhatsApp. Então, meu caminho foi muito parecido. Eu estava apaixonado por corrida e logo... A minha primeira maratona, cara, ela foi muito dolorida. Lá em Floripa, eu cheguei no quilômetro 30, eu falei, ou eu ando, ou eu não paro de correr até os 42. E eu botei aquilo na minha cabeça, e hoje eu vejo que eu deveria ter andado, sabe? Mas virou um negócio na minha cabeça, e eu tava com dor, cara, foi a primeira, assim, eu lembro de eu correr com os pés dormentes, sabe? Não senti, e fui até o final, na hora que eu tive câimbra e tal, mas aquilo me deu, impressionante isso, como foi... Dúbio também. Muito feliz, mas falei, cara, isso não é a corrida. Eu não cheguei correndo para viver isso. Sabe aquela coisa? Eu não me reconheci. Tanto é que eu falei com o meu treinador, o Lucas Hashimoto, que eu devo demais a esse cara, que sempre... eu trazia o sonho para ele explicava... Eu lembro que uma vez ele pegou num treino, num guardanapo de papel, mais ou menos o ciclo é esse. Se dá conta, eu falei, acho que eu dou, tal. Então, ele falou, Gu, você precisa fazer outra. Você está trazendo aqui um relato que não é o que a corrida trouxe para você. Eu marquei para 1 mês e meio depois, Bertiogas Maresias. 75? Não, os 42, que Legal. eu queria ressignificar a maratona. Cheguei com sinusite e tal,
Cara, aí eu corri, filmando, igual eu gosto, Curtiu fiz a prova. 6 minutos mais demorado. Sabe aquela coisa? Falei, não, isso é corrida pra mim. Tanto é que desde então eu nunca corro pra tempo, sabe? Esse dia eu fiz meu melhor 21 num treino com a galera que tá indo pra Buenos Aires, porque tava muito legal a jornada deles, né? E hoje, quais são os seus melhores tempos, assim? Porque na Conrads, o ano que a gente foi, você voou, né? Você voou baixo. E aí eu vejo que você tem o teu melhor 61,27. É até hoje sua melhor 61,27? Lá em 2012. Eu corri agora a SP City, a segunda metade da prova, talvez tenha sido... Eu fiz para 1h34. Mas basicamente, eu gosto, faço força, mas hoje não é com o objetivo de tempo, de RP. Claro, naturalmente, num ciclo, se está encaixado, sim, os tempos baixos, até porque meu tempo de maratona não é tempo baixo. Eu tenho maratona para 3h23, foi a SP City agora, 3h20. Eu sou ruim de memória. Da Conrads eu ainda guardo, mas... Eu sou consistente, eu sou teimoso. Eu falo que eu sou teimoso nos treinos, gosto de levar certinho. Então, aí é consequência. Para mim sempre foi assim. A gente correu o Nilson Lima em maio e você performa muito bem, mas sem fazer escândalo, assim, né? Você não vai para aquele objetivo de tempo. Você vai olhando, vai respeitando o corpo. Sim, sempre. E na Conrads também. Sim. O tempo que você fez, eu lembro, né? Você estava um pouco doente, você estava resfriado, se eu não me engano, era um resfriado que você estava. Meu voo foi muito longo, cheguei totalmente congesto, comecei a tomar antibiótico, tudo. Verdade, você tomou antibiótico. Eu falo que foi a segunda, né? Em 2024, ali eu tava com muito medo. E veio a calhar meu melhor tempo, né? Então, eu tenho a facilidade de ter esse controle no meio da prova, de fazer uma primeira parte conservadora e sempre ter uma segunda mais forte. Maratona, eu gosto de fazer isso, eu me sinto melhor do que aquela sensação. Tanto é quando nós corremos Sorocaba, sim, o ano passado, que você passou por mim, ali eu já falei, pode seguir que você tá sobrando, eu não tô. Ali eu já não conseguia desempenhar tão bem. E as duas últimas Conrads foi split negativo. 90 km você correu os últimos 45 mais forte. Eu também sou assim, sabia? Curioso, né? Eu cresço no final. Parece que ali eu sei onde está chegando. Falo, agora dá para fazer força. Eu vou mais comedido no começo, né? E a preparação para a Conrads, Léo? A gente vai voltar ano que vem, né? Isso já está decidido, eu e você, que um mês se abre as inscrições. Então, quem ainda dá tempo de se inscrever... Ribeirão eu já tô levando 3. Olha que eu procuro gente em Franca. Consegui 3, sou vendedor, né, Léo? Eu vou trazendo a turma, né? E aí eu não fiz meu back-to-back, né? Infelizmente eu não vou ter esse ano, mas a gente vai em busca a medalhinha. E eu tô com o colarzinho também, depois eu quero que você conte um pouco a história, que você me levou lá no orfanato, né? Então eu vou em busca da segunda moeda, da segunda medalha da Conrads. E como que funciona a sua preparação para a prova? Você já começou a preparação, sabendo que é em junho do ano que vem, dia 14 de junho do ano que vem, a gente vai estar na África correndo. Como que funciona essa jornada até lá? Depois de decidir ir, como que é esse arranjo? Geralmente, a minha preparação pensando na Conrads a partir de fevereiro. Aí, nisso eu tenho que agradecer muito o Felipe, que participou, foi o que fez o seu... Eu fiz a jornada com ele também. Eu comecei com ele em novembro e ele me levou até a Conrads em junho. O Felipinho eu treinei com ele da F3 por 3 anos e foi quem me deu essa consciência de volume, de ganhar volume para correr provas longas. Isso é fundamental. Eu acho, não tem como você falar assim, vou correr 90 quilômetros e se você não fizer uma base... por trás, você vai sofrer, tem que fazer volume, entendeu? Então, o Felipe me deu muita consciência disso, me ajudou muito. Então, minhas 2 primeiras Conrads eu fui com ele, né, assim, treinado por ele. Então, me ajudou muito, essa consciência de não ter medo, são 90 quilômetros, uma prova mais longa, a quilometragem em si não me assustava por conta que eu já tinha feito uma preparação para isso, acumulando volume. Então... Trazendo um pouco mais em número, só para a galera entender que para nós é um mundo mais comum do que para o resto da turma. De fevereiro a junho ali, você corre quantos quilômetros na sua preparação? Você tem uma ideia? Tem, vai ser fevereiro, março, abril, maio, 4 meses. Inteiros, vamos pensar assim. Uns 300 por mês. Abril e maio, 400. 400 por mês. E aí, fevereiro 1.400 quilômetros, mais ou menos. 1.400, 1.500 quilômetros em 4 meses.
Por aí. É muito. Usa fevereiro e março um pouco menos, uns 300, 350, e aí bate na casa dos 400. Mas eu gosto, não sei se tem a necessidade. Eu gosto de fazer o volume para chegar confiante, entendeu? Quando eu treinei com o Felipe, foi uma coisa curiosa, que eu estava preparado pelo volume. Eu estava preparado. Só que eu tinha um sonho de fazer subir 9 horas, né? E deu certo, e eu devo a ele, tá? Eu devo ao ciclo dele. E ele me deu muito treino também de intensidade. Blocos, assim. Sim. 6 quilômetros a 5,50, 6 quilômetros a 5,30, 6 a 5, 6 a 4. Eu olhava e falava que não vai sair. Eu falava, não vai sair. Eu ia sair. E evolui. Eu ia e saía. E eu falei, cara, não é possível. Mas correr com a perna cansada e sair. Eu lembro que ele chegou na maratona de São Paulo para mim e falou, quero que você faça força. Eu quero eu vou saber o pace que você vai fazer na Conrads. E eu preciso que você faça 3,31. Cara, eu fiz 3,31 lá na prova. E eu não acreditava que seria possível, eu fiz 3,31 na prova. Então eu devo muito ao Felipe e essa calendarização. Eu acho que a importância de você estar bem estruturado, né? Outra coisa, além do volume, fortalecimento. Como que você se fortalece ou não? Comecei para a Conrads faltando um mês, para minha primeira Conrads. E até hoje, não parei mais. Isso é fundamental. Não tem como. Concordo com você. Hoje anda junto a corrida, o fortalecimento, a físico, a liberação. Isso é fundamental. Seja para corrida curta, para correr uma meia maratona, uma maratona, ou as ultradistâncias, tem que estar, porque faz parte de um ciclo junto. Né? E tem gente que também não faz. Mas se fizesse, eu acho que melhoraria. Agrega. Né? Eu acho que é isso, né? Sim. Eu acho que a gente fala muito lá na CareFit sobre o melhor recovery. Se hidratar bem, comer bem, dormir bem. Dormir bem é o primeiro, né? Depois vem a alimentação, a hidratação e não ter tanto estresse na vida. Né, cara? Eu acho que isso aí o corpo já é preparado para se recuperar, mas quem tem isso hoje? Né? Então, se a gente te ajudar ali 3% numa semana, 2%, sendo muito humilde, 1% na sua recuperação física, já é algo, né? Porque no inteirinho aí de 12, 15 semanas, cara, vai te ajudar na preparação. Ajuda, eu falo, porque você vai pegar o problema se tiver alguma coisa no início. Exato. Você não vai esperar agravar, né? Então, você tá ali semanalmente ou quinzenalmente, no físio. A primeira pergunta que fala, como passou? A última semana? Ou os últimos 15 dias? Ah, não, tô com uma dor pontual aqui, uma dor pontual ali. Ele foca naquilo ali, então ajuda, ele te entende, junto com o treinador, vai poder falar, ó, segura um pouco, porque pode agravar. Eu acho fundamental, principalmente para distância maior. Funciona muito bem. Claro que tem gente que tem a genética privilegiada e não tem lesão de forma alguma, ou fortalece muito bem. Mas você lembra que eu estava acompanhando o tio Michael, né? Eu vi o programa Fôlego, o tio Michael, que foram, o Andreas Kars também do Corrida Perfeita, todos foram para Conrads assistir os vídeos. Mas o tio Michael ficou lá, acho que 4 meses, 5 meses parado ano passado por uma lesão. Isso. Né? Então ele falou, achava que eu era imortal. Fiquei 10 anos e também não tiro fortalecimento. A Conrads eu fortaleci muito bem. E foi minha melhor prova até hoje, né? Mas eu confesso que eu ainda sou um pouco relapso, assim, porque é difícil eu encontrar uma forma de eu fortalecer e correr. E às vezes por falta de tempo eu não... Sim, sabe? encaixar. E achar um treinador de fortalecimento que entenda que eu sou corredor, que eu preciso fortalecer para a corrida, né? Então é um pouco difícil essa interação, justamente por isso a CareFit hoje traz isso, né? Então o Gui, que é o nosso treinador, ele pega o teu treino de corrida, coloca o teu treino de fortalecimento, entendendo o teu dia de longão, o teu dia de treino de tiro, para não te prejudicar na corrida. Porque nós somos corredores, nós temos que fortalecer para correr, né? Nossa atividade principal. E você é magro, e eu brigo com a balança. O que me impede de ter melhores tempos, de ser melhor na corrida, é o peso. O que você faz? Qual é o segredo? Monjaro? Conta aí. Eu acabo emagrecendo quando o ciclo, agora esse ciclo você emagrece no ciclo. Que aumentou muito o volume. Geralmente o meu peso é 78 quilos e para Indaiatuba agora eu cheguei a bater 74. Nossa. O volume foi subindo muito, então... E aí aos poucos agora dei uma relaxada, volta para 76, 77. Agora faço esse ciclo para Maratona de Sorocaba. Conforme vai aumentando o volume... acabo perdendo um pouco de peso. Mas tem que estar treinando, senão ganho peso. Eu não perco peso na preparação, assim, não sei. Eu acho que eu como demais também. É comida, né? Perda de peso não é exercício, é comida, né? Eu não emagreço nos ciclos, é impressionante. Assim, eu tô com esse peso estável há
Mas 2 é bom anos. também. Não me lesiono. Eu acho que o meu indicador é... Mas para performance eu precisaria disso, né? Léo, falando em Indaiatuba, cara, que loucura é essa e qual é o sonho da famosa Spartathlon? Conta para nós essa jornada que você está em busca aí. Já desde o ano passado eu não consegui a Spartathlon, a prova na Grécia, né? De Atenas até Esparta, são 246 quilômetros, e para você se qualificar para ela, você tem que fazer nós aqui, mais fácil seria uma prova ou de 12 horas rodando 120 km, ou 24 horas masculino rodando pelo menos 180 quilômetros. Se rodar 225 já consegue... Tem vagas... 20% a mais, você já entra direto. Aí... O ano passado eu já tinha feito uma tentativa em Indaiatuba, só que foi pós eu fazer o Caminho da Fé, e aí não deu certo. 15 dias depois eu estava lá correndo, senti um cansaço absurdo, abortei a prova com 9, 10 horas, e ficou aí, né? No final do ano passado eu corri uma prova de pista de 12 horas, rodei 116 quilômetros, por 4 quilômetros eu não consegui o Qualify também. Falei, tá batendo na trave. Aí agora, a hora que surgiu as 24 horas de Indaiatuba, agora foi uma edição que geralmente ela é em fevereiro, né? Fez a edição primavera, na pista, uma pista que inaugurou, uma pista muito boa, muito estruturada. Não, ela tem material lá próprio para corrida mesmo, é uma estrutura, chama CT Rei Pelé, em Indaiatuba, de tirar o chapéu para a prefeitura, para quem desenvolveu... Pública? Pública. Olha isso. Pista de skate, pista de le parkour, as coisas, fantástico a estrutura, e a pista, fantástica. E lá me preparei agora, já estou há uns 2 meses treinando com o Rafael Bonato, né, que aí é da sua área, né, do trail, que é forte. E me preparei. Você tá com o Rafa Bonato? Tô. Não sabia que estava com ele. Agora eu tô com ele. Legal. E aí, poxa, fiz uma base muito boa. Cheguei muito confiante, assim, eu falei, só se acontecer alguma coisa para eu não conseguir rodar o 180. Não quis meu apoio? Eu falei, vou lá, não, pode deixar, tudo certo. Falei, beleza, vou atrapalhar se eu for. Não, de forma alguma. E aí... eu cheguei focado para rodar 180 km. O meu objetivo era esse, o meu peso na prova era esse. Então, fui super bem, com a prova encaixada, tudo. Com 20 horas e 30 minutos, eu rodei os 180 km. Aí eu fui sair a primeira vez da pista. Não tinha saído da pista até então. E aí peguei, fui descansar um pouco, fazer uma massagem. Mas já o objetivo era esse. Eu acho que era o 4º colocado. Até. Eu falei, eu não tenho muita vaidade com relação a isso. É o que você falou para mim. Você controla o ego totalmente. Não tenho ali. E já estava cansado, já estava desgastado da prova, estava com assadura, tudo. Voltei, ainda rodei mais 5 km, fechei com 185. Fiquei lá mais uma meia hora, 40 minutos na pista. Aí fui descansar, esperei amanhecer para vir embora para estar em casa. E pegou um pódio ainda que eu sei. Que eu ainda fui o 6º geral e o 1º na categoria. Olha aí. Né? Mas foi legal. Mas você mandou um áudio legal, eu quero abordar um pouco disso. Falei, Gustavo do céu, nunca mais. Eu sei que era pós-prova, a gente sabe que pós-prova a gente quer olhar o tênis. Não, a gente é revoltado. Pós-prova você pega o tênis, você olha pra janela assim, vai voar esse tênis, né, cara? Aí dá 2 dias a gente tá já tá olhando pra ver de novo, mas saí revoltado. Então, aquele áudio eu sabia que era o momento e tal, mas foi curioso que é uma pista, né, cara? Sim. E não era a sua primeira vez. E eu nunca fiz, e eu quero fazer. Mas o que você me falou me impactou. Realmente, cara, ali a cabeça deve ser mais difícil ainda, porque não é do ponto A ao ponto B, né, cara? É uma volta, outra volta. Quantos quilômetros tem a volta? 400 metros. Não é uma volta, é uma pista mesmo de atletismo. De atletismo, com 8 raias. Caramba. 450 voltas para dar os 180 km, se eu não me engano. Deve ser, porque eu fiz conta a prova inteira. Não, a gente faz conta correndo lá, eu imagino, cara. 10 voltas, 4 quilômetros. Então é muito, claro, o físico se você vai para desempenhar, o físico conta muito, mas o mental mas o físico eu acho que para com 6, 7 horas. O meu flui bem, as minhas dores. Sim, né? sim. Você não faz sub 2 horas na maratona, do Kipchoge, a galera, só o mental. Sim. Não, mas
Mas é uma prova que tem, como é uma prova de dia e de noite, ela tem seus desafios. Em Indaiatuba é muito quente. Então, foi um calor ali, com certeza, uma sensação térmica batendo na casa dos 36, 38 graus. Tava 34. Largou que horas? 4 da manhã? 6h30 da manhã. Ah, largou 6h30 da manhã. Geralmente, às 24 horas costumam largar até às 8. Largou Entendi. cedo, porque não muda, né? Você vai correr em todos os períodos ali. Mas teve uma fábrica de croissant. Nossa, você contou isso, cara. A 500 metros pegou fogo, um galpão de 15 mil metros quadrados, 20 mil metros. A fumaça, a princípio, estava indo para um lado. Quando escureceu, a fumaça veio para dentro da pista. Asmático, voltei a ter asma depois do Covid, né? Tudo, mas eu já levo minha bombinha, tudo, já fiz. Então, eu falei, cara, não é possível, se não sair hoje, não sai nunca mais, porque... E deu tudo certo. Agora, aí a Spartathlon é isso, você aplica o teu tempo ou a tua quilometragem até entre janeiro e fevereiro, quando for final de março, sai se você foi sorteado ou não. São 400 vagas, sendo que dessas 400 já tem parte delas que fica para os gregos mesmo. Então, vamos ver. Esse ano foi um ano legal. Foram 11 brasileiros, com 8 finalizando. Acho que foi o recorde de brasileiros finalizando. Tivemos a Darli, que foi a terceira brasileira a concluir a prova, né? Então, foi legal. Cara, eu estava acompanhando a chegada dos brasileiros, né? A gente viu o Pedrinho, né? Sim, que estava com a gente, com o Radeiro também, né? Teu antigo treinador também terminou, acho que 8 vezes. O Guzmão finalizou a 7ª dele. A 7ª. Isso aí ninguém alcança, eu acho. O Charles finalizou a 4ª consecutiva. Também outro monstro, né? Agora é uma prova duríssima pelos pontos de corte, né? Sim. São 80 pontos de corte em 240. 75, Eu não sei muito a dinâmica, mas eu sei se você falhar ali, ter uma... Você perde o ponto de corte. A primeira metade da prova é muito difícil por conta disso. Você corre com o tempo muito afunilado ali. A maior dificuldade da prova. E ali você tem que forçar e no final você tem que aguentar. Ter perna para poder caminhar e trotar. E, Léo, por quê 240 km? Por que Conrads? Por que BR-135, 200 e poucos quilômetros? Gustavo, eu falei, eu acho que são os desafios. Eu acho que eu não fiquei contente com o desafio do câncer só, entendeu? Então, e me ajuda, me dá força, me motiva, entendeu? Fala, cara, toda hora que eu tô numa dificuldade de uma prova, eu penso, nada é pior do que 8 horas seguindo uma cadeira de quimioterapia. Não tem jeito de ser pior. Não tem. Então, dali eu tiro força. Eu sempre uso isso como motivação e como um desafio mesmo. Então, e eu acho que faz parte. Ter passado por isso e carregar isso, falo, ainda estou testando o que pode me parar, talvez. Não, mas é ótimo esse ponto, né? Eu não sei qual montanhista falou uma vez, né? Cara, por que você se sobe? Por que você se arrisca, né? Ele falou, eu subo porque o cume tá lá. Entendeu? Eu subo porque tá lá, né? Por que a gente corre essas provas? Porque existem, né? E alguém já fez, né? Cara, eu quero fazer, né? Quero fazer e quero subir ao Concagua e eu quero viver essas jornadas aí porque eu me transformo na jornada. E a gente tem exemplo, né? Você pega a Zilma com a bagagem que ela tem de ultramaratona, eu falo, e são pessoas que a gente se espelha, não tem jeito. Tava na prova lá. Poxa, eu sou fã demais. Eu falo, assim, às vezes a gente tava falando de algumas coisas, assim, sobre estética, eu sou bem contra procedimento estético, eu acho que essa vida do Instagram, até o Pace, né, a galera se compara, tem muito isso, né, e eu sou muito avesso a isso, né, e eu falo, cara, os meus heróis não têm botox, os meus heróis não fazem cirurgia plástica, meus heróis, a Zilma, o Nilson Lima... Né, cara? O Marcelo Avilar lá também, um super ultra. Nossa, então... vai pegar o Eduardo de Brasília. Nossa, cara. O que é 25, aquilo, agora cara? Você viu, né? Ele foi campeão na faixa etária dele, na Conrads. E foi ele que faz triatlon também, não é? Não, aí é o Silvestre. É o outro Eduardo, né? É o Dionísio. Não, qual que é? É o do Eduardo, que ganhou o não, você tá falando também. Do Gouveia. Do Gouveia, que ganhou a BR. Isso, e depois ganhou o 515, né? Também. Que é isso. Mas o Eduardo é o Eduardo Rodrigues.
o senhor dana comigo se eu falo. Ah, sim! Isso. Que tava com a gente no Nilson Lima. Isso, que voa! Não, e ele fala, não corri bem hoje não, correu pra 3,30. Fantástico, eu sou fã coisa. demais, porque eu sempre tô conversando com ele e falo, é um exemplo, entendeu? Se eu estiver chegando em meus 70, podendo correr... Então agora a gente vai pegar um assunto polêmico, qualquer coisa a gente corta aqui, porque a Lívia aqui fala, Guno, vai levar processo nos podcasts aí, isso é muito polêmico. Aí você pega o Eduardo, tal, 70 anos. Ele tem 72. completo. Ele e o Nilson Lima. O Nilson também, os dois né? têm 72. Nem sei falar. 300 maratonas completou em maio, né? E ele... Já deve estar beirando 350. Faz 6 meses. É saudável? Você está perguntando pro Leonardo Pro Corredor Leonardo ou pro Leonardo... Corredor. Não, porque eu acho que é. A gente viu, desse final de semana, eu não vou chamar de senhora de jeito nenhum. A moça, uma americana de 80 anos que terminou Kona. Triatlon full, né? 80 anos em 16 horas e alguns minutos, né? E no final ela escorregou, né? Tem a rampinha. Isso. E ela olhou assim, ela com uma vergonha, falou, gente do céu, ela com vergonha de ter escorregado, ela botava a mão na cabeça, assim. E a gente entrou nisso, né? Que não é saudável. Eu falei, é sim. É saudável sim. Se não fosse o triatlo, ela não estaria, eu acho que nem com 80 anos. E entra naquela, né? É saudável porque ela está completando, ou se ela não fizesse, ela estaria mais saudável. E eu acho assim, para mim... Eu sou chato com isso, porque... Qual ponto? Não, porque eu falo, te faz feliz? É isso. Então é saudável. Eu acho que ninguém se mata correndo. Eu não tenho essa, sabe aquela coisa assim, mas eu fui no cardiologista uma vez, ele mostrou um gráfico, né? Olha, até tantas horas de exercício é saudável. Aqui você já volta a ser tipo uma cardiopatia. Cara, não entra na minha cabeça, sabe? Eu sei que tem a ciência, eu acredito na ciência, claro. Mas eu acho que tem tudo isso porque também se eu tô treinando, eu não tô consumindo álcool, eu tô dormindo mais cedo. Exatamente. Você tá entendendo? Não é só a distância em si, né? Eu acho que eu me sinto voando. Cheguei na Condes ano passado no meu ápice do ápice de vida, assim, de consciência corporal, então... Mas isso é polêmico, eu não sei se isso aqui vai pro ar, porque tem que tomar cuidado com o que a gente... Não é nem sobre só ser saudável, não. É sobre fazer bem, é sobre um estilo de vida. A corrida hoje faz parte do meu estilo de vida. Eu concilio primeiro família, depois o trabalho, e aí o esporte. Sim. E eu consigo encaixar, seja agora na preparação, em um dia eu tive um treino de 6 horas, que era de manhã, e antes de dormir cansado, estava assim na planilha, mais 4 horas de rodagem. É saudável? Não sei, mas eu tenho um objetivo. Você quando passa... Falando assim parece que não é. Mas estudar 5, 6, 10 horas para um concurso é saudável? Ser sedentário, né? Exato. Eu acho que é o objetivo, seara... é você ter um objetivo. É um ponto, eu acho que cada um que vai saber. Mas eu acho que entra muito, porque é o seguinte, tem gente que não está preparada e vai e não consegue parar, e você viu tanto de gente que está morrendo, né? Sim. E normal, eu sou acho. Crítico a isso também. Sem dúvida, né? A gente não é inconsequente. Comentei com a Roberta esses dias que eu falo assim, eu tô vendo em provas longas, seja de pista igual eu corri, pessoas que não estão nem um pouco preparadas e já estão se sujeitando a fazer uma prova latinha de 6 horas, de 12 horas, para fazer uma prova. Aí eu acho que não é saudável porque a pessoa não se preparou para isso. Sim. Mas aí é uma debate, seara, né? Difícil, né? Porque também na hora que a gente aponta o dedo, apontam para nós. Sim, né? Porque não é sobre tempo, não é sobre vaidade, não é sobre pace. Você pode estar preparado para fazer uma prova num pace de 8. Você se prepara para isso. Sim. Mas você ir lá e não estar preparado para isso e gerar um desgaste que já é grande para uma pessoa preparada... Aí sim, eu sou crítico, acho que... eu sou muito crítico, às vezes, assim, a gente está em grupos, ainda mais quando a gente vai fazer prova de montanha, e hoje o WhatsApp tem grupos para passar informação, e tem pessoas que perguntam coisas faltando uma semana, que está na primeira página do regulamento. Eu falo, cara, a pessoa não está comprometida em ler a primeira página do regulamento. Sabe aquela coisa assim? Ela não está comprometida em entender, e ela chega lá e ela briga com o organizador do material obrigatório. Sabe? Não. Cara, e na hora que você olha pra pessoa... Isso no trail tem muito material. Porque você tem que levar, né? Você tem que levar tantas calorias, você tem que levar tanto de água, o vasilhame, e a pessoa brigando
mas é uma pessoa que não vai brigar por nenhum pódio. O que ela tá reclamando? Levar uma blusa de 300 gramas na mochila, porque me incomoda. Sabe aquela coisa? Eu acho que é mal pro esporte isso, sabe? Mas, e não saber parar, né? Por exemplo, também outro assunto polêmico. Tem muita gente tomando remédio, tomando coisas para performar. Isso vai contra todos os meus valores. Todos e mais alguns valores. Mas aí eu acho que um pouco é a parte da publicidade, de se propagar, né? Da internet. Exatamente, né? Virou um carimbo, né? Virou uma superação. Eu corro mais rápido que você. E assim, com o português, claro, a gente não tá ligando para isso, não, né? Jamais. E por isso que eu falo, o mundo da ultramaratona, ele é encantador, porque... Você já ouviu um meme, tem uma foto de uma foto de cima, acho que de uma ponte, a galera correndo, tá? Esse corre para acompanhar a amiga, esse corre para um propósito do filho. Cada um tá correndo por um motivo, mas ali todo mundo é muito ligado à saúde, todo mundo é muito... ninguém sabe o seu pace, ninguém sabe o seu tempo, né? Ali quantas contas você tem, né? Ano passado eu vi o Nilson Lima completar a 10ª. Esse ano você viu o Nato completar a 20ª. E o Frank vai para a 10ª. O Frank vai para a 10ª. E o Lui, que eu conheci ano passado, que fez a 49ª, esse ano com você lá, fez a número 50, né? 50ª, com 70 e poucos anos também. Isso. Né? 50 Conrads no currículo. O que você acha que um cara desse tem de diferente? Disciplina. Não tem outra palavra. Eu acho que é disciplina. Não tem que ser. Constância. Não tem como eu correr uma Conrads, ou seja uma maratona, ou uma meia maratona, parar e depois falar assim, novembro tem outra, e achar que vai correr. Não, é a constância, é a disciplina, é todo dia você regar aquela plantinha. Então, não tem como ser diferente. E eu amo a corrida e amo o processo, e toda vez eu vibro com as pessoas que a gente acompanha na CareFit de completar a sua jornada de 21, porque assim, às vezes você vê uma pessoa de sucesso que você admira, sei lá, um empresário, né, alguém que tem uma relevância na área dele, mas aquilo também foi muito, ele deu ideia, mas às vezes ele não executou, tal, tem seu mérito, mas quando você vê um corredor, ninguém acordou 4 da manhã para treinar igual ele. Ninguém treinou cansado, ninguém não consegue, você não terceiriza a perna, né? Você não tomar o gel, ser disciplinado. Sim. Então, eu acho que esse é a jornada da corrida que te transforma, né? Ninguém faz por você, né? Então, isso me encanta muito. A Manu, o Gabriel e a Rafa. Olha o pai como um herói. Falam que a gente já vai ser herói de nossas filhas até os 10 anos de idade, né? Como que você trabalha o esporte na vida deles? Como que você traz esses valores para eles aí enquanto pai? Como que... Porque você não teve isso muito, né? Você ia lá no lanchão ver a Francana, ver o basquete e tal, mas não teve essa... Você tenta passar isso para eles? Como que funciona? Sim. Então, inserido, tanto a Manuela mais velha faz aula de skate, que adora, né? Fazem natação, o esporte está inserido já fazem ginástica. Então... A Roberta tá correndo agora. A Roberta... Com um treinador, pegando o pódio, né? Gostoso, é bom, é gostoso participar e ver ela participando. Não, é maravilhoso, disso, né? cara, eu fico encantado. A prova, eu acho, querendo ou não, ajuda a energia dela. Ela me acompanhou as 3 Conrads e ela viveu aquilo ali, né? O clima da corrida, todos próximos, essa energia, e agora tá trazendo para ela também. Prova curta ainda, mas eu falo que o meu sonho ainda é levar ela para África para correr. Eu também acho que vai rolar, viu? Porque ela tá performando super bem. Mas a Manu, por exemplo, adora corrida. Adora. Às vezes até falta um pouco mais de tempo para eu estar mais próximo com eles nessa parte de treinamento, entendeu? Então, a gente sempre vai se cobrar e a gente tá fazendo o que dá. Léo, e se não sai uma Spartathlon ano que vem? Vai sair algo grande, porque eu vou sair alto grande. Porque vou programar alguma coisa para... Conrad você vai fazer até ter o green number? Já me perguntaram isso, eu vou continuar fazendo Diz o Murilo que sim, encontrei ele na meia aqui, né, teu irmão, ele falou, não, ele para até a 10, eu sei que ele não para, né? Enquanto eu tiver saúde e perna, eu vou estar na... Isso aí você vai ter, cara, isso aí nós somos os futuros Lui aí da vida, o objetivo é esse, se Deus quiser. Pelo fato do que é a prova, que até nós comentamos quando você falou do colar, tudo. Sim. A prova, a Conrads tem esse lado de
ajudar, né? Então, são várias ONGs que participam. Você pega o ETBN, que fala? TBN. Então, que é um orfanato. É orfanato. Um orfanato. Então, ali você leva um tapa na cara, né? Que a hora que se depara com aquilo ali, com aquelas crianças ou que foram abandonadas pelos pais, tudo, ou crianças cegas, crianças, às vezes, que não tem uma perna, alguma coisa, e ali você não fala, eu não tenho problema nenhum na vida, né? Exatamente. E o ensinamento é muito grande. E pensar que a prova tem todo esse intuito de estar ajudando, então é um objetivo de vida. Enquanto eu puder ter saúde, condições financeiras, é claro, e perna, eu devo estar indo na África. Aí se vão ser 10, 15, as coisas... Cara, Condes é uma coisa, foi uma jornada incrível. Eu não fui esse ano, depois da BR ali, eu tava com esperança de ir para o UTMB e Chamonix, e não me inscrevi para Conrads e não entrou, mas já negociei com a família ano que vem, e eu também vou para uma, cara. Eu vou para La Mission 80K, lá na Serra Fina. É quando? É em agosto. Agosto. Então eu fechei minhas provas ano que vem, faço a maratona de Ribeirão, buscar meu RP, faço a maratona de São Paulo, faço a Woz em Delfinópolis 55, faço a Contes, faço a La Mission. A minha vai girar muito em torno da preparação pensando na Spartathlon. Exatamente. Então, se não ocorrer Spartathlon, eu já devo até começar a olhar, pensar em alguma prova maior de quilometragem para ir criando casca mesmo, né? Então, se não for esse ano, eu tenho direito agora há 3 anos a participar do sorteio, né? Você entra com um ticket esse ano. Olha que legal. Se não for sorteado em 26, 2 tickets para 27 ou 3 para 28. Então, tomara que seja já para 26. Não, e essa preparação para Contes, como a gente vai estar em 4 pessoas de Ribeirão, cara, a gente vai contar com você aí de novo. Agora você não é só meu coach, não. Agora você tem outros 3 aí. Paulo Ultra vai, a Gi vai e o Ricardo. Legal. Nós vamos em 4. Ô, Léo, caminhando um pouco mais para o final, né, cara? BR-135. DNF. Vou chamar assim. Não foi. Fomos DNF. Nós saímos para completar. Nós tínhamos o ponto de decisão, né? Mas eu fui para completar e você também foi para completar. Sim. E essa prova acabou com a minha cabeça e acabou com a sua cabeça depois também. Demorei uns 3 meses para voltar ao normal. Eu também demorei uns 3 meses para voltar pro normal. Tanto é que depois eu fiz o 100K de Brasília para tirar isso. Eu falei, eu preciso tirar isso. Preciso tirar na minha cabeça, eu preciso ver que é possível. E fiz a maior loucura da minha vida, que foi uma prova dificílima, mas etc. Mas foi a primeira vez que as pernas não iam. Que eu cheguei ali... Como foi a tua prova? A gente não chegou a se aprofundar nesse assunto ainda. A minha prova foi redonda até... Foram 198 quilômetros, até uns 150 foi redonda a prova, assim. Já sabendo das dificuldades da BR, né? Porque é uma altimetria muito grande. E para mim o problema não é subir. O problema é descer. As descidas... Depois de hora que você está chegando no final da prova, as subidas são fortes, mas as descidas são tão fortes quanto. E pesou muito. Meu quadríceps não respondia mais. Eu já não tinha a Zilma que estava de staff. Eu chorava. Falava, Zilma, não consigo. Vamos trotar, não consigo. Aí começou a ficar sofrido, né? Que vira muita caminhada, tudo. Por mais que faça parte da prova. E quando eu chego... gente, me fugiu o nome da cidade. Tocos do Mogi, Bordas da Mata. Aonde recebia o... eu não sei, que eu não passei lá, né? Eu parei antes. Não, mas onde você não foi para receber a medalha? Paraisópolis. Paraisópolis, isso. Quando eu cheguei em Paraisópolis, que aí estava com 120 milhas, né? Faltava 30 para fechar a prova. Cara, aí minha família foi me receber, a Roberta foi, né? Foi com as crianças, tudo. Você chegou em Paraisópolis? Cheguei. Você pegou lá? Eu parei lá. Achei que você tinha parado um ponto antes. Não, você foi até Paraisópolis, então. Parei em Paraisópolis. Aí eu verdade, sabia, faltavam uns 50 quilômetros. Você andou.
né, até Isso, Paraisópolis. Do último ponto, você falou, não, vou Foi. chegar em Paraisópolis e só vou porque a Roberta e as crianças vieram. Estava extremamente desgastado, e exatamente. E aí Foi isso. fui para... Aí ali o pessoal descansa um pouco, né, que você tem opção, né, é o que você falou que eu te pilhei. Não pilhei, não, mas é porque a prova te dá essa opção 72 horas para finalizar, A gente tinha 72, né? Para 150 milhas, Eu acho que esse ano é o mesmo formato, tudo. Mas eu nem vi, cara. É, o mesmo formato. Eu tô assim, eu não olhei porque... Mas vamos fazer. Esses dias eu falei com o comandante, eu tava conversando com ele. Mas eu ainda volto, não esse ano, porque justamente por isso é uma prova que você tem que se preparar muito mentalmente e fisicamente tem que estar lá, tem que treinar lá. Eu acho que ajuda. Nós estamos próximos, então dá para ir treinar. Isso. Eu falo que foi isso que faltou para mim. O teu pegou quadríceps, não pegou panturrilha. Não. Eu não conseguia descer. Eu só subia. Eu subia trotando, motivado, descer. Mas é uma prova fantástica. Nossa, é surreal. A imagem, eu subi no Tocos do Mogi ali, aquele céu, parecendo que ia tocar o céu, com o céu estrelado. É fantástico, foi fantástico. Essa prova me tocou também, cara. Mas não ter terminado ela... tudo que ele representa, né? Exatamente. O público. Cara, eu acho que a gente passou pelos principais pontos. Você queria deixar uma mensagem, trazer alguma coisa que acho que ficou de fora aí do nosso bate-papo? Não. Acho que mensagem é quando eu sempre falo relacionada à corrida e à doença, e eu falo para todo mundo isso. O câncer em si não é uma sentença de morte. Boa. Talvez seja ali um momento para você saber que é mais forte do que imaginava e que tem vida pela frente, e seja na dificuldade, então ali você não está condenado. Tem como dar um passo à frente, respirar, dar um passo à frente, ter apoios, ter pessoas próximas. Eu acho que a principal mensagem é essa, e através do que você me falou, né, da Priscila lá, que você me apresentou em Uberlândia, se Deus quiser, agora em 2026, vou estar contando um pouco dessa história em livro, para ficar gravado, né, mais para talvez ter uma filha, poder ler ali, por mais que vai passar a escutar tudo, pessoas próximas, amigos, então de poder ter essa história próxima ou entregar para uma pessoa que está passando por algum problema, e não necessariamente um câncer, né? Tem vários diagnósticos que às vezes te impossibilitam e que a vida segue, tem vida pós o câncer. Cara, que mensagem linda e que propósito legal que é começar esse projeto, né? A gente fica, às vezes, pensando muita coisa e não starta, né? Isso. Então, eu tô gestando o CareFit Cash aí há uns 2 anos e no segundo episódio, né, o primeiro Paulo, que já recebeu um monte de feedback de pessoas adorando as mensagens, e hoje você traz essa. Muito obrigado por esse presente. Queria deixar aqui também um abraço para todo o grupo da Conrads Brasil, Zil, Manato, todo o trabalho que vocês fazem, pelo que a gente ama, por esse propósito gigantesco que a Conrads carrega, né, da filantropia, da ajuda ao próximo. Não vou citar nome de ninguém para não falhar com os outros, só que a gente está com um projeto muito legal lá do Cracrá, né, fantástico. O Leonel, todo mundo que envolve isso, o Pedrinho, o Frank, nossa, que jornada. Então, acho que é um espaço aqui que a gente tem, para eu agradecer e agradecer ao Léo por ter me incluído nesse grupo, nessa comunidade. E é isso, cara, eu te agradeço demais, é uma honra ser seu amigo e estar perto de você nessa jornada. Eu que fico lisonjeado com o convite. Não. Obrigado. É a primeira vez, desculpa o nervosismo, né? Que nervosismo, deu show. Foi legal, obrigado mesmo pelo convite. E seguimos, meu companheiro. Vamos lá. Que venha muitas e muitas provas pra gente estar junto ainda. Um abraço. Valeu, obrigado, querida. tá?